É difícil falar de violência no campo sem associar essa expressão aos conflitos agrários. Algum tempo atrás, as disputas entre latifundiários e sem terra era a única causa de atitudes violentas no meio rural. Mas isso mudou. Nos últimos tempos, os bandidos encontraram nos sítios e fazendas mais facilidade para cometerem seus crimes. E para dar mais visibilidade a esse tema, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, criou o Observatório da Criminalidade no Campo. Para falar desse assunto, estão aqui com a gente Carlos Frederico Ribeiro, da CNA, e o capitão Rafael Branquinho da Cunha, comandante do 1º Batalhão de Policiamento Rural da Polícia Militar do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Cidadania. Bom, eu queria começar com essa questão, doutor Carlos. Há uma pesquisa que, mais do que pelos dados que ela apresenta, ela chama atenção pela falta de dados. A gente tem até uma arte aqui que a gente puxou, que apenas 10 estados, mais o Distrito Federal, enviaram dados. Infelizmente é isso mesmo. O que nós identificamos nessa pesquisa é que a maioria das secretarias de segurança pública não discriminavam os dados do que era a violência que acontecia no meio rural e do que acontecia no meio urbano. Ficava tudo agrupado numa base só. Então, foi uma surpresa para a gente também, né, essa informação, e que nos levou a criar esse observatório e começar a fazer uma ação junto aos estados para melhorar isso, para a gente conseguir realmente identificar onde é que está a violência no campo, quais são os crimes que mais ocorrem naquela região, né, por estado. Já houve algum retorno com relação a essa melhora? Já houve alguma melhoria? Nós estamos para fazer uma segunda pesquisa agora esse ano, em 2020, já está planejada, a gente deve estar soltando ela provavelmente no meio do ano. Certo. Para avaliar se houve ou não uma melhora. Houveram melhoras no sentido de que o governo federal criou ferramentas para que as secretarias comecem a fazer esse tipo de segregação, né, orientações nesse sentido. Então, ao longo desses anos, desde que a gente realizou a pesquisa, então, essa evolução vem ocorrendo, mas a gente ainda não tem essa mensuração ainda. O relatório elogia a Polícia Militar do Distrito Federal, assim como a de Goiás, pelos dados. O senhor já introduzindo o que o capitão Rafael vai falar para nós. O que diferenciou esses dados apresentados por essas duas unidades da federação? Principalmente a segregação do que é o crime que ocorre no meio rural e no meio urbano. Então, eles diferenciam muito bem isso. E aí isso nos dá números para poder pensar em políticas públicas que nos ajudam a combater crimes como furto de máquinas, furto de defensivos agrícolas, de adubos, né? Então, a gente começa a ter noção, começou a ter um panorama de como é que isso está acontecendo no país. E, realmente, o Distrito Federal e o Estado do Goiás têm isso já bem avançado, já tem policiamento rural específico, né? Já tem ações específicas para policiamento no meio rural. Então, isso é uma grande vantagem. Capitão Rafael, é muito difícil elaborar esses dados? É muito difícil colocar esses dados e apresentar? Por que os estados não estão fazendo isso? É bastante complexo, né? Gostaria de cumprimentar o senhor, seu Tupi, em nome da Polícia Militar do Distrito Federal, nosso amigo Carlos Frederico, da CNA, que é um grande parceiro, né? Ao longo desses anos, a gente tem feito um trabalho muito bonito, muito complexo na área de segurança pública rural. Então, a Polícia Militar, desde 2013, ela destacou um grupamento para trabalhar com policiamento rural. Em 2016, os grupamentos foram elevados à categoria de batalhões e isso fez com que a gente criasse uma expertise, uma nova modalidade de policiamento. Esse trabalho aproximado com a comunidade culminou com o programa Guardião Rural. Por meio do Guardião Rural, a gente consegue aferir todos esses dados, sentir mais ali, junto com o homem do campo, com a mulher do campo, os problemas que eles têm em relação à criminalidade. Talvez, nesse aspecto, a PMDF ela partiu de uma forma protagonista, né, junto com a Polícia Militar do Estado de Goiás, na consecução desses dados, né, conseguindo trazer mais segurança pública, sensação de segurança para as comunidades rurais. O que é o Guardião Rural? O Guardião Rural é um programa, uma iniciativa da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual a gente cria grupos com a comunidade, a gente se aproxima dela, tanto pessoalmente fazendo visitas, assim como também por mídias digitais, e a gente cadastra as propriedades. A gente vai na propriedade, cadastra as pessoas, os insumos, os objetos, sejam eles os tratores, as ferramentas, o próprio gado, a própria criação, a própria agricultura que a pessoa tem, e a gente consegue ali criar um relacionamento, uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária,
E por meio desse cadastro a gente consegue espantar ali bandidos oportunistas que buscam entrar dentro das fazendas para cometer roubos e furtos e crimes mais violentos. Como é que é fazer o patrulhamento de áreas extensas, né? Porque o meio rural ele se caracteriza muito por essa questão de grandes extensões de terra, baixa densidade demográfica. Como é feito esse policiamento? Desde claro que não atrapalha as estratégias de vocês revelar essa situação. Não tem problema. A Polícia Militar do Estado de Goiás, como a Polícia Militar DF, trabalha com poligonais, a gente separa, né, toda aquela grande região da área rural, faz os patrulhamentos, as visitas e vai cadastrando núcleos rurais por núcleos rurais. A partir do momento que a gente tem uma grande área já cadastrada, a gente começa a fazer essas visitas mais constantes. A gente usa critérios de cientificidade, a gente usa a prevenção criminal pela arquitetura do ambiente e conversa muito com o produtor rural sobre a autoproteção dele e a preservação. Porque segurança pública é direito e responsabilidade de todos. É dever do Estado, é dever da Polícia Militar, mas é obrigação de todos também cuidarem de suas propriedades. E antes de você retornar a palavra para o Carlos, a tecnologia, ela ajuda muito nisso aí? Muito. A tecnologia, e a tecnologia acessível, né? Tecnologia que a gente tem nos nossos smartphones, as redes sociais. Hoje nós temos condições de tirar a latitude e longitude de uma propriedade com um smartphone, uma simples rede social. Isso nos aproxima muito do produtor e melhora o tempo de resposta, porque a partir do momento que ele se encontra em perigo e ele coloca a localização geográfica, a gente traça a rota e chega. Independente dos problemas de endereçamento, de iluminação, de vias públicas não pavimentadas. Então, assim, as dificuldades do campo todos nós conhecemos, mas a gente tenta superar isso com tecnologia. Carlos, o relatório ele coloca a questão da tríplice invisibilidade da violência no campo, né? Que seria a questão que eu chamei a atenção no início, da ideologização da violência, né? Uma palavra difícil, o despreparo dos órgãos governamentais, principalmente nessa questão dos dados, e a dificuldade na obtenção de informações sobre a criminalidade rural. Como que a CNA e o Observatório de Violência no Campo, em particular, pretende organizar isso para tirar essa violência no campo da invisibilidade? Bom, primeiro atividade que nós fizemos foi essa questão da pesquisa, para a gente tentar identificar como é que ela estava ocorrendo. Nós também realizamos algumas pesquisas de vitimização, aí já era uma pesquisa direto com o produtor rural, em parceria com a Polícia Militar aqui do DF, inclusive, né, para ver qual é o sentimento de segurança que o produtor rural tem por região. E em 2019 nós fizemos uns painéis de segurança pública rural com as polícias militares de todos os estados para ver essa troca de experiência entre elas. Então foi uma atividade muito interessante. O Capitão Branquinho estava nas 3 edições que nós fizemos e foi muito proveitoso porque eles conseguiram mostrar qual era a experiência que tinha aqui no DF, como é que o Goiás atuava, e puderam ver como é que polícias militares nos diversos estados da região norte, nordeste, sul e sudeste atuam com relação a isso, né? E é bem interessante para você ver que cada região, cada estado tem a sua especificidade. Então, nós conseguimos entender que não dá para você criar uma regra única para o país, né? Então, esses painéis foram bem interessantes do ponto de vista de troca de experiência. E a nossa intenção, a partir desse ano, é realizar painéis mais técnicos, né, para que a gente comece a propor soluções a nível nacional, para que a gente comece a propor soluções a nível regional. Alguma iniciativa de campanha na mídia, alguma coisa chamando o produtor rural para participar Também disso? temos essa proposta para a gente poder fazer que o produtor relate para a CNA os problemas que está tendo no campo, né, para que a gente possa propor ações públicas de segurança pública. Né? Certo. O Instituto, o Observatório, aliás, criou um telefone, né, do WhatsApp para a comunicação de crimes. Isso tem dado resultado? Isso tem chamado? E daqui a pouco eu quero saber a opinião do capitão também sobre isso. Essa ação do WhatsApp foi durante um período da nossa pesquisa de vitimização. Recebemos algumas denúncias, né, por esse canal. Mas nós acreditamos que o canal correto tem que ser os canais oficiais, né? Que é o produtor realmente fazer o boletim de ocorrência, né? É o produtor ir na delegacia, né?
a gente está fazendo algumas ações junto a órgãos do governo para poder, por exemplo, permitir que você possa fazer o termo circunstanciado ali na hora junto com o policial militar. Então, tem algumas legislações que a gente pode estar tentando apoiar as ações da Secretaria de Segurança Pública para poder facilitar o produtor fazer essa denúncia. A gente fez um apanhado também no universo dessas artes, porque são poucos casos, né? Se não me falha a memória, 148 casos, então não é muito representativo. Não é estatístico. Não é estatístico. Mas aqui dá uma ideia, né, do que seriam os principais casos de violência no campo. Quase a metade é furto, que seria natural, né? Chega na fazenda. O roubo, que já é levar alguma coisa mediante violência, né? A questão da depredação é bem presente também, queima de mato, queima de fazendas, de propriedades, e tem até assassinato ali com a cota mínima, que eu estou presumindo que seja latrocínio, né? Essa questão, esses foram os fatos comunicados à CNA por esse telefone. Capitão, eu pergunto ao senhor, a CNA criar esse serviço não seria uma concorrência com o serviço que a Polícia Militar também oferece? De forma alguma, né? Eu acho que a sociedade civil, eu volto a trazer a questão do artigo 144, onde o Estado ele tem o poder e dever de agir, mas o cidadão, as instituições consolidadas, elas devem nos ajudar, devem contribuir para a segurança pública. E a CNA, ninguém melhor do que ela para entender o homem do campo, né? As suas demandas, os seus anseios. Então, não vejo como uma competição, vejo como uma grande aliada, uma grande parceira. A gente participou dos 3 painéis que foram feitos ano passado e a gente vê que a tônica precisamos empoderar as polícias militares, precisamos ter o ciclo completo de polícia na área rural, porque nós somos as instituições do Brasil que têm maior capilaridade, maior presença em todos os municípios do país. Sim. Então, nada melhor do que empoderar este homem, este servidor público, este militar, para que ele já no local do crime, onde o crime acontece, ele possa dar a sensação de segurança e principalmente a questão da impunidade que tem sido muito debatida hoje, né? Então, se você chega no local do crime e já resolve aquela situação de pronto, já a sensação de impunidade também ela é diminuída, né? Certo. Carlos, esse telefone do WhatsApp da CNA, ele continua em funcionamento para comunicações? Não, hoje não. Hoje o que nós temos um canal de comunicação no site da CNA, para você poder fazer a denúncia. Sim. Né? Mas a maior efetividade a gente acredita que é via oficial. Sim. Pelo boletim de ocorrência, coisa do tipo. Tá. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Militar tem o telefone de WhatsApp, não é isso? Temos. Então, Qual é o telefone? Nós temos o 99971-1080. Esse é um telefone funcional da corporação. Sim. E temos também o 97403-2423. Ambos atendem via WhatsApp. Basta mandar a localização, a guarnição vai direto, né, na fazenda. Certo, mas eu queria fazer uma ressalva, como nós temos alcance nacional, esses são os telefones daqui do Distrito Federal. Pontuais. O resto do país deve ou procurar a sua PM para saber se existe esse serviço ou discar o 190 habitual, né? O tradicional que 190. serve para o país inteiro. Serve para o 190, país inteiro, né? Exatamente. Ok. Eu queria puxar aqui essa questão da violência. A questão do porte de arma, que inclusive foi estendido para todo o limite da propriedade rural. O porte de arma. Primeiro, saber do senhor, capitão, só acha que o produtor rural armado, ele tem mais condição de se defender ou de evitar essa violência? Ou isso pode comprometer o bandido querer entrar na fazenda para roubar a arma, que é o que a gente escuta muito falar no meio rural? O porte de arma ele é um assunto polêmico, mas a gente defende sim. A gente entende que não basta ter a arma, mas tem que ser o produtor rural armado, bem treinado, com uma arma registrada, o porte dele também sendo válido, né? Então, ele tendo um local apropriado para deixar essa arma e ele está sempre treinando o uso desse armamento. Ter uma arma de fogo... O importante é a pessoa saber usar, né? Então, assim, ter uma arma de fogo e ter o porte de uma arma de fogo não é a mesma coisa de eu ter um veículo e uma CNH. Né? Até
se equivalem ali, mas uma arma de fogo é um instrumento muito preciso e de extrema... ele precisa estar muito bem guardado e a pessoa, na hora de uma necessidade, ela tem que saber utilizar essa arma de fogo para que ela não se torne realmente, como o senhor falou, um revés para ele, né? Para que o bandido não utilize daquela arma. Então, importante também o bandido não saber que tem uma arma ali, né? Exatamente, né? Nem o bandido, assim como pessoas vulneráveis, crianças, pessoas com problemas psicológicos, usuários de álcool. Então, não é bom que essa arma fique ostensiva na casa, né? Tem que ter ali um local apropriado para guardar, uma arma com a manutenção em dia, com a munição também apropriada, tudo certinho, o porte, uma arma regulamentada, né, uma arma legal, e ele, precisando dela, ele faz o uso para se defender e defender sua família e sua propriedade. E qual o posicionamento da CNA com relação a essa questão do porte de arma, Carlos? Eu concordo que é uma posição polêmica, mas é um direito do cidadão, né, de você poder se defender, mas sempre nessas condições que o capitão Branquinho colocou para a gente, né, de extrema legalidade, de extremo cuidado com o equipamento, né, com a arma, né, não pode deixar isso solto em qualquer lugar, né. Foi uma briga dos produtores rurais para ter esse direito, né, de pelo menos no limite da sua propriedade, ele poder transitar com a arma. Porque antes, por exemplo, se você... Era só na sede. Se você fosse até a porteira da sua fazenda, você poderia ser autuado por porte ilegal de arma. Infelizmente. Então, assim, os limites de uma propriedade rural, elas são diferentes do que a gente vê na cidade, né? Então, a realidade é muito diferente do que a gente vê nos meios urbanos. Então, tem que ter legislações específicas para isso. Queria saber de vocês dois também. Primeiro, capitão, o senhor tem muita experiência nessa questão do policiamento rural. Dá para dizer que a criminalidade no campo aumentou? E de quanto tempo para cá? Eu penso que ela não aumentou como na cidade. Eu penso que as mesmas questões, a questão da impunidade, a questão da reincidência, ela chegou ao campo também, né? Então, assim... muitos malfeitores, bandidos, eles têm buscado nas regiões rurais um local apropriado para ele agir e se esconder também. Então, a pessoa comete muitos crimes na cidade, já se torna ali uma figurinha carimbada, já é um foragido, tem mandado de prisão em seu desfavor, ele vai buscar ali um emprego nas áreas rurais e ali ele permanece. Não só se escondendo, mas também com a sua atividade criminosa agindo, né? A gente tem visto que é um problema sério. O senhor disse procurar um emprego? Eles pedem, sim, eles vão nas portas das fazendas e pedem para ser funcionário, para capinar o lote ali, a propriedade, trabalhar como vaqueiro, pede ali um pequeno emprego. Muito importante, então, também o produtor saber quem ele está contratando. O programa... O que o senhor está falando, isso nem sempre acontece. Não, nem sempre. É uma prática temerária, mas muito comum nas áreas rurais, né? A questão do bom samaritano, né? A gente tem que ser bom samaritano, mas a gente tem que estar também com os olhos bem abertos sobre qual a pessoa que eu vou colocar dentro da minha propriedade. É muito comum nas áreas rurais pessoas com mandado de prisão conseguirem emprego de caseiro, administrador ou qualquer outro emprego. A gente ouviu vários casos nos painéis, né? Os policiais militares do país inteiro relatando esse tipo de coisa, que as ações que as polícias militares fazem nas propriedades, quando chegam e falam assim, vamos cadastrar seus funcionários, com certeza no dia seguinte não está ali para poder ser cadastrado, porque tem ficha corrida. Então, a gente ouviu muito isso ao longo desses painéis em 2019. É bem comum. E com relação aos filiados da CNA como um todo, dá para dizer que a criminalidade no campo aumentou? Eu não diria que aumentou, mas se tornou preocupante algumas ações de crime, principalmente com relação ao roubo de defensivos. Isso se tornou muito preocupante. Nós fizemos esse ano, já na CNA, um painel, né, um agro em questão sobre pirataria e furto de produtos, né, de defensivos no campo. E chama a atenção os números porque são produtos extremamente valiosos, né? E começaram a ser visados, os criminosos descobriram esse novo nicho, né? Então, não são criminosos comuns, não são criminosos oportunistas, na sua maioria são quadrilhas especializadas mesmo,
que entram nas grandes propriedades, principalmente na região do Mato Grosso, roubam cargas gigantescas e valiosas, né? E às vezes adulteram o produto para revender. Então, tem uma série de problemas envolvidos nessa questão. Mas eu pergunto ao senhor, se há roubo, há receptação. Se há receptação, o que a CNA está fazendo para pegar esse produtor e falar, ó, por favor, não compra esse produto? Pois é, quando a gente começou a ouvir esses relatos, a gente pensou a mesma coisa, né? Tem uma receptação, mas não necessariamente é de um produtor. O que a gente observou é que tem revendas que recebem esse produto e aí comercializam como se fosse um produto de origem idônea, digamos Entendi, assim. mas aí falta o quê? Fiscalização do poder público. Porque aquele lote, se foi feita uma ocorrência, aquele lote daquele produto, ele está registrado, ele é furtado, roubado. Mas é difícil você rastrear esse tipo de coisa. Algumas empresas de defensivos já estão fazendo estruturas com QR Code, por exemplo, onde você consegue registrar que aquele produto pertence ao Tupi. Entendeu? Mas isso são iniciativas recentes que estão ocorrendo por conta desse número de furtos. Mas há questões até de adulteração, você pegar o produto, diluir, ele ser revendido e o produtor rural que compra aquele produto, quando vai aplicar, o produto não tem a eficiência que ele esperava ter e ele não sabe que aquilo dele é um produto adulterado. Então, assim, são as realidades do nosso país. Imagina, um produto pode ser roubado no Rio Grande do Sul e ser levado lá para o Pará e como é que você controla isso hoje em dia? Então, é muito complexo essa questão. E é uma nova modalidade de crime que vem acontecendo e é muito forte isso, né? Fora questões de você poder levar esse produto para o Paraguai, por exemplo, pela fronteira. Então, é uma logística muito complexa que tem que ser gerida pelo poder público e pela sociedade para tentar evitar esse tipo de crime no campo hoje. Mas é necessário uma cobrança também. Sim, com certeza. E a gente vê a ação tanto da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, o Exército no patrulhamento de faixa de fronteira, né, das polícias militares nos seus estados, a Polícia Civil na investigação dos crimes. Né, está ocorrendo, mas é uma nova modalidade que a gente percebe que está ocorrendo em algumas, principalmente nas áreas de grandes produtores rurais. Né? E é um problema porque tem alguns defensivos que, se você for ver, são pacotes pequenos que têm um custo muito alto. Valor agregado. Valor agregado altíssimo, que é um produto que você vai diluir num tanque gigantesco, mas para você carregar ele em pó, ele é pequenininho. Sim. Então, tem vezes que o furto acontece assim, o cara pega um Fiat Uno, carrega e está levando ali milhares de reais. Além disso, o que a gente observou nesse agro em questão lá na CNA, alguns relatos, por exemplo, a carga chega para o produtor hoje e no dia seguinte ele é assaltado, ou seja, tem informantes, tem... Informação interna. Não é um roubo desqualificado, é quadrilha, é crime organizado, entendeu? Os criminosos do centro urbano migrando para o meio rural, como o Branquinho colocou, mas eles se especializando. Então, ele já tem para quem vai vender, ele já sabe de quem que ele vai roubar. Não é uma ação espontânea de momento, é planejado mesmo, é algo realmente, é crime organizado indo para o meio rural. Então, essa é a nossa nova preocupação lá na CNA. Entendi. Me ocorreu aqui, capitão Rafael, a questão dessa invisibilidade da violência no campo e a questão da ideologização. Acontece de, por exemplo, um crime político tentar ser transformado num latrocínio, ou vice-versa, um latrocínio ser transformado num crime político. O senhor já viu isso acontecer? Isso acontece? Pode-se dizer que isso é usado? Eu digo que para os crimes comuns eu acho que nem tanto, mas nos crimes ambientais a gente verifica muito que nós temos um viés muito para o direito ambiental, para a proteção do meio ambiente, especificamente no Distrito Federal. O que a gente verifica no DF, eu posso falar só pelo DF e pela minha área, a área oeste, são uma quantidade muito grande de assentamentos, de movimentos ditos sociais, mas que a gente sabe que tem como grande filão ali fazer parcelamento irregular de terra. E isso tem trazido a criminalidade, o crime comum para dentro do Distrito Federal, para as áreas rurais do DF. Então, essa questão da ideologização e do crime político seria mais nesse aspecto, de movimentos que se dizem sociais,
que cometem crimes de toda sorte, desde o parcelamento irregular de terras até as grandes queimadas que a gente vê no Distrito Federal, são todas provocadas e propositais, né? Determinado grupo, ele chega, invade aquela propriedade, eles mesmos furtam ali as mangueiras de irrigação, eles fazem uma grande queimada, parcelam aquela terra e começam a extrair aquela água também, que causa as crises hídricas que nós vivemos hoje no DF. Boa parte da crise hídrica é por captação irregular dessa água. Então, já fura ali um poço artesiano irregular. Entendi. E faz com que o meio ambiente seja totalmente degradado naquele local. Ok. Capitão Rafael Cunha, comandante do 1º Batalhão de Policiamento Rural aqui do Distrito Federal, da PM do Distrito Federal, muito obrigado pela sua presença. Carlos Frederico Ribeiro, da CNA, do Instituto CNA, também muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. O assunto é muito extenso, mas infelizmente o nosso tempo aqui é puxado, né? Essa entrevista, ela já está disponível para baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV. Você também pode assistir esse e outros programas em nosso canal no youtube.com/TV Senado. Se você quiser sugerir um tema ou fazer um comentário sobre o programa, ligue para o número 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.